Um Gato entre os Pombos, Agatha Christie. Um Gato entre os Pombos foi publicado pela primeira vez em 1959, trazendo mais uma aventura do detetive favorito da Agatha Christie, Hercule Poirot. A grosso modo, Um Gato entre os Pombos se divide mais ou menos em 3 momentos distintos. A gente tem aqui um prólogo, onde o leitor é introduzido num colégio para meninas e moças na Inglaterra, o Middlebank, que é um conceituado colégio para meninas e moças. Aí a gente passa para os primeiros capítulos, logo após o prólogo, onde parece que a Agatha mudou completamente o cenário e os personagens, como se não tivesse nada a ver com aquilo que a gente assistiu no prólogo, porque aí ela nos leva para um país fictício do Oriente Médio, Ramá, onde está acontecendo uma revolução. E alguns episódios misteriosos ali. E aí, num terceiro momento, durante praticamente todo o resto do livro, a ação se concentra dentro, outra vez, da escola que a gente viu no prólogo, desse colégio para meninas e moças, Middlebank, onde vão acontecer alguns pequenos episódios estranhos. Há uma espécie de preparação do ambiente, que é uma coisa, aliás, que o romancista policial inglês geralmente faz com muito mais arte, né? E com muito mais, digamos, preparação de clima, né? Não só a preparação do ambiente, mas uma preparação do próprio clima da história, do que o romancista policial americano. E, por fim, a gente começa a assistir em Middlebank, além de pequenos episódios aparentemente incomuns, né, estranhos, além de assistir os pensamentos de alguns personagens que vão soando suspeitos, ainda que a gente não saiba exatamente a que aqueles pensamentos levam, os assassinatos. Mais de um assassinato dentro da escola. A coisa vai se tornando tão confusa e tão escandalosa, uma coisa tão estranha acontecer num ambiente que não se poderia imaginar que isso acontecesse dentro de um colégio para meninas, que por fim, quando os detetives que são chamados para investigar o caso, né, logo que acontece o primeiro assassinato na escola, começam a entrevistar, né, professores e alunos, uma das professoras acaba dizendo, ao ser interrogada, que ela tem a impressão que há um gato entre os pombos. Tem alguém ali dentro do colégio que não é exatamente quem diz ser. Que todos os que ali estão são os pombos, mas que alguém ali é o gato e eles não conseguem descobrir quem é. Para mim, um dos charmes de Um Gato entre os Pombos está na galeria de personagens que a Agatha cria dentro da escola, dentro de Middlebank, professoras e alunos. Em primeiro lugar, a gente tem a diretora, que é a senhorita Bulstrode, que é uma figura bastante firme, bastante forte, ousada. A Agatha faz assim pequenos momentos mostrando os pensamentos da diretora, que nos revelam como é que ela criou a escola, né? Que foi uma ousadia para aquele momento da educação na Inglaterra, né? E o que ela quis fazer. E é uma figura que, ao mesmo tempo que é forte, que é firme, né? Que inspira respeito nas alunas, a gente, como leitor, gosta da senhorita Bulstrode. A gente tem a companheira da senhorita Bulstrode, que ajudou a criar a escola, a levar o projeto desse colégio, né? Que é um internato, à frente, que é a professora de matemática, a senhorita Chadwick. A gente tem a senhorita Johnson. A gente tem a minha favorita, que é a professora de inglês e geografia, a senhorita Rich, que infelizmente aparece muito pouco, mas eu amo todos os pedaços, todas as cenas em que ela aparece. E a gente tem a figura das meninas, né? Algumas das alunas, especialmente duas, a Jennifer e, muito especialmente, a Julia. A Julia é uma menininha de mais ou menos 15 anos, muito esperta, cheia de imaginação, o contrário da melhor amiga dela, a Jennifer, e muito criativa. Inclusive, no meio da história, a Julia toma uma decisão, dá um passo decisivo dentro da história que vai levar à resolução do crime. Ela não resolve o crime, mas ela toma uma decisão que
vai levar a que os crimes realmente sejam solucionados. Eu não quero contar o que é, mas quem leu sabe. O que eu acho muito legal, e para mim mostra o talento da Agatha Christie, é que ela conseguiu criar essa criança, né, essa menina mulher, a Julia, que ela é uma menina tão inteligente, tão esperta, tão criativa, tão cheia de recursos, mas que o tempo todo ela fala e se comporta como uma criança. A Agatha Christie nunca coloca um tom errado na Julia, de modo a ela parecer um adulto em miniatura. Ela não faz isso. Ela consegue dar uma verossemelhança a essa menina mulher, que é o tempo todo uma criança, mesmo sendo uma criança tão inteligente quanto ela é. Porque alguns escritores às vezes erram a mão, né? Eles tentam criar aquelas crianças excepcionais, muito inteligentes, muito espertas, e aí elas soam como se fossem adultos disfarçados. A Agatha não cai nesse erro. Não é a única personagem nessa faixa etária que a Agatha consegue criar com sucesso. Quem leu A Noite das Bruxas deve se lembrar da Miranda, que é também uma criança mais ou menos da idade da Julia e que, de uma forma diferente da Julia, tem um charme próprio. E uma um pouquinho mais velha do que as duas, mas também ainda mais ou menos entre a fronteira de menina e mulher, é a heroína de A Mão Misteriosa, a Megan, que é outra gracinha. Uma outra coisa que a Agatha faz aqui, e que é muito comum como recurso de romancistas policiais e também da Agatha Christie, ela ampliar a lista de suspeitos. Como? Ela não coloca simplesmente os personagens daquele ambiente, né? E que aí todo mundo é suspeito porque todo mundo está ali na escola. Não. Ela vai nos dando pequenos flashes, pequenos pistas, né? Pequenos sinais daquilo que vários personagens diferentes estão pensando. E esses pensamentos são um pouco suspeitos. Por quê? Porque a gente acaba descobrindo, e isso aparece muito na literatura policial, que é uma forma de você ampliar a lista dos suspeitos para o leitor. A gente acaba descobrindo que muitos personagens têm segredos, mas que são segredos que não têm nada a ver com o crime ou com os crimes. Por fim, nessa releitura de Um Gato Entre os Pombos, e eu quero falar sobre isso, apesar de parecer um spoiler, porque quem é fã do Detetive Poirot e ainda não leu esse livro, pode começar a ler e ficar um pouco decepcionado. Nessa releitura, eu fiquei me perguntando por que o Poirot demora tanto a aparecer no livro. Porque quem leu, ou quem vai pegar para ler, fique preparado para não se decepcionar, o Poirot demora um pouco a entrar em cena aqui. E aí eu me perguntei dessa vez por quê. Me parece que é porque se ele tivesse entrado logo nos primeiros capítulos, quando acontecem os primeiros crimes, ele iria solucionar imediatamente, ele ia ver de cara o que aquilo era e acabava a história. Ou seja, ia ser um conto, não ia ser um romance. O Poirot só entra em cena em O Gato Entre os Pombos quando a trama já está tão obscura, já está tão enrolada, né? Já está tão confusa, que você vai precisar realmente de um detetive do porte do Hercule Poirot para descobrir, afinal, quem é o gato entre os pombos.